Olá, tudo bem? Vocês escutam bem? Vou chamar a Fábio aqui. Oi, Olá, tudo bem? Tá me escutando tudo bem? bem? Tudo, eu vou vir um pouquinho mais pro lado. Aqui, Tá, ó, as pessoas estão escutando bem. Esperar mais um pouquinho para entrar mais um pouco claro. espectadores. E aí a gente já começa. Ó, estão te dando oi, Fábio. Oi, Olá. Já estamos com quase 100 pessoas. Acho que já pode ir começando. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta, eu sou conselheira do CRPRS, sou presidenta da Comissão de Comunicação, sou psicóloga, né? E hoje no CRPRS Convida, a gente vai falar um pouquinho sobre a temática da avaliação psicológica em tempos da Covid-19. Nós vamos começar a nossa conversa conversando com a conselheira Fabiane Machado, e após a gente vai chamar o psicólogo Lúcio Garcia, que ele é trabalhador do CRPRS e é coordenador da nossa área técnica. Então, boa noite agora oficialmente, né, Fábio? boa noite a todos e a todas. Eu vou começar te apresentando, então, um pouquinho, né, para o pessoal conhecer a tua trajetória. A Fabiane Machado, então, é psicóloga social do trabalho. Ela é especialista em psicologia jurídica e perícia psicológica, mestra e doutora em serviço social pela PUC do Rio Grande do Sul e realiza o pós-doc em psicologia social e institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui no CRPRS, então, a Fábia é conselheira tesoureira e também ela é presidenta da Comissão de Avaliação Psicológica desde o início da gestão Frente em Defesa da Psicologia, que tomou posse em setembro de 2019. Então, vamos começar, né, com as perguntas. Eu queria também deixar aqui registrado para quem está nos assistindo que vocês podem tirarem dúvidas também, podem escrever aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre a temática. E aí, se a Fábio não responder agora, depois o Lúcio também, quando entrar, a gente vai tentar responder o máximo de comentários que a gente tiver condições nessa 1 hora aí de live, tá? Então, Fábio, vamos dar início, né? A gente vem falando muito, né, sobre a Covid-19, porque nesse momento não tem como a gente não estar falando sobre, né? E a nossa atuação enquanto psicólogas e psicólogos nesse contexto. E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer é se existe alguma normatização e orientação para avaliação psicológica no âmbito virtual. Essa é uma excelente pergunta, Roberta, e estou dando oi aqui para as minhas colegas da Comissão de Avaliação Psicológica da CAP e aproveito para convidar os colegas que ainda não integram a comissão, que as nossas reuniões atualmente são remotas, né? Não estão podendo ser presenciais porque o conselho está fechado, mas quem tiver interesse é só mandar um e-mail para o nosso conselho, que ele vai chegar na gente e a gente adiciona nas nossas reuniões virtuais aí, nas nossas discussões. Então, boa noite, colegas, né? Que eu estou vendo que estão ali, né? Bom, é importante, quando a gente está falando de avaliação psicológica, né, com Covid ou sem Covid, com pandemia ou sem pandemia, a gente sempre está atenta, né, à última resolução, a mais atual, né? No nosso caso, a avaliação psicológica, ela teve a sua última resolução, a que está em vigor atualmente, é a 09 de 2018.
E essa resolução, ela traz alguns elementos que são fundamentais para a atuação do psicólogo, né, no contexto da avaliação psicológica, e que são muito importantes da gente perceber, né, e ter sinalizado esses elementos. Por quê? Porque quando a gente está falando na avaliação psicológica, é importante a gente compreender que essa resolução, a 09 de 2018, ela explicita que o processo de avaliação psicológica, ele não se reduz apenas à aplicação de testes psicológicos. Então, ela introduz esse conceito mais ampliado do que é um processo de avaliação psicológica e sinaliza também a utilização do que a gente chama de documentos até complementares, muitas vezes necessários ao processo de avaliação. Neste momento da pandemia, a gente pode sim estar realizando alguns processos que são complementares e que fazem parte do processo de avaliação, como a entrevista remota, né, utilizando, enfim, uma ligação telefônica ou, né, uso de alguma tecnologia da informação. A gente pode também, eu estou com ela aberta aqui na minha frente, né, também poder estar solicitando a pessoa que está sendo avaliada, né, dando mão, usando esses outros elementos e fazendo essa solicitação à pessoa que está sendo avaliada, justamente para que quando a gente possa retornar ao processo presencial e fazer a utilização de algum teste, que no seu manual diga que ele só pode ser feito analogicamente na presença da pessoa, né, que isso é muito importante a gente perceber, alguns testes, alguns instrumentos psicológicos, eles têm no manual essa possibilidade da aplicação remota. E outros não. Então, também é importante que nós, psicólogos e psicólogas, estejamos atentos sempre ao SATEPS, que é o site do Conselho Federal de Psicologia, onde vai listar lá todos os instrumentos, aqueles que são possíveis, né, de ter uma aplicação online e aqueles que não são possíveis, fora os que são autorizados pelo Conselho, né, para uso dos psicólogos e psicólogas. Sim. E, Fabi, chegou para a gente também uma pergunta ao longo da semana se para a avaliação neuropsicológica funciona da mesma forma, como é que é daí? Isso, é importante sempre que a gente consiga, né, olhar o manual, né, do teste que o psicólogo ou a psicóloga vão escolher, né, porque a gente aqui escolhe ali os instrumentos que a gente vai utilizar durante o processo de avaliação. Então é importante ver se a aplicabilidade ela pode se dar de maneira online ou não, ela tem que ser presencial na presença mesmo, né, da pessoa que está sendo avaliada. Então é sempre importante a gente poder estar olhando o manual ali direitinho, acompanhando o SATEPS também para saber se a versão do teste que eu também estou utilizando está atualizada, né, está autorizada pelo Conselho Federal. Então essas dicas, na verdade, né, essas orientações, elas servem para qualquer tipo de avaliação psicológica, seja ela feita de maneira remota ou presencial. Né? Obrigada, Fábio. E a avaliação psicológica no âmbito do atendimento infantil, né? Ela pode ser realizada de forma online também? Então, né, tem muitas perguntas sobre isso, né, sobre a questão do atendimento às crianças, muitas dúvidas, né. Eu imagino que essas dúvidas também, elas se devam pela peculiaridade que é o atendimento a crianças, né, no atendimento a crianças, normalmente, né, nós interagimos mais até, né, com os nossos corpos, né, ali presentes, a gente utiliza, para além dos instrumentos psicológicos, a gente utiliza outros elementos que são complementares, então a gente utiliza jogos, utiliza brinquedos, enfim, né, outros objetos que possam fazer parte ali também do processo de avaliação, né, que o profissional vai escolher, mas é importante neste momento da pandemia, e principalmente agora, quando, né, alguns municípios já retornaram às atividades, né, o comércio já abriu, os serviços também, e aí eu não estou falando só para a clínica de dentro do consultório, mas eu também estou falando para as clínicas de atendimento de forma geral, né, para os serviços, tanto público quanto privados, onde, né, tem psicólogos lá, que a gente cuide da higienização, tanto do ambiente, quanto destes objetos que a gente vai estar usando. Então, quem usa, né, os objetos que são mais lúdicos, que são mais pedagógicos, que a criança vai manipular, todo mundo de máscara, né, essa é a orientação. Então, tanto nós, profissionais, quanto as pessoas que nós, né, vamos atender, tem que estar ali usando a máscara, né, conforme a recomendação do Ministério da Saúde nesse momento. A gente não sabe por quanto tempo isso vai durar,
mas é fundamental a questão da higienização, né? Entre um paciente e outro, um atendimento e outro, a gente ter todo o ambiente, todos esses elementos ali da avaliação igualmente higienizados. Sim. E para realizar essa avaliação psicológica online, né, a aplicação dos testes online, Fábio, o profissional precisa estar inscrito na plataforma IPSI? Sim, o cadastro ele é obrigatório, né? Não só para o atendimento online, via telefone ou uso, né, de aplicativos, redes sociais, enfim, né, das tecnologias da comunicação, mas também para a questão da avaliação de forma remota, né? Até na própria resolução, né, em função da Covid, que o Conselho Federal atualizou agora, né, a autorização, então tem algumas atividades que são permitidas, né, fazer de forma remota, a avaliação está lá, e não só para avaliação clínica, né, para avaliação dos processos de trabalho também, né, que a gente acaba utilizando também a avaliação psicológica, então eles estão autorizados sim por essa resolução, né, que vai fazer toda a questão, né, específica do atendimento online, e a utilização da avaliação psicológica é um dos itens que está lá dentro do EPSI, que a gente seleciona, né, o profissional ele vai selecionar todos os ambientes e todas as atividades que ele quer se cadastrar para estar apto a usar, né, de maneira remota, de maneira digital. Uhum. E quais são as diferenças, Fábio, entre a avaliação psicológica das NRs e uma avaliação psicológica organizacional? Então, né, as NRs, elas são as normas regulamentadoras, né, que regulamentam a saúde e a segurança dos trabalhadores, né, e aí a gente está falando da avaliação dos riscos psicossociais do trabalho, que são obrigatórios por lei, então as empresas, né, têm que fazer essa avaliação, e os psicólogos e as psicólogas, né, é muito comum esse trabalho também dentro da avaliação psicológica, né, a questão da avaliação das NRs, que é o trabalho confinado, o trabalho em altura, enfim, né, essas especificidades do mundo do trabalho que o psicólogo acaba, então, fazendo essa avaliação de risco conforme solicita, né, as NRs. Essa avaliação dos riscos psicossociais, né, ela tem essa especificidade, né, ou seja, ela é uma avaliação que vem, né, um trabalho específico para atender a legislação da segurança e da saúde do trabalhador, né? E não só do trabalhador, mas também do ambiente de trabalho, que a gente acaba avaliando vários itens, né? Que não é só da saúde e da segurança do trabalhador, mas também do ambiente onde o trabalhador vai estar inserido, né? Então, essa avaliação dos riscos psicossociais, como eu disse, ela é bastante específica e tem a avaliação, né, psicológica dos processos, enfim, de trabalho, que são do âmbito organizacional, que também os psicólogos e as psicólogas fazem dentro, né, das empresas, tanto públicas quanto privadas, né, dentro desse ambiente laboral que a gente chama, que são as avaliações de desempenho, o próprio acompanhamento funcional. Às vezes, né, as empresas têm o planejamento de carreira, que também demanda ao psicólogo, né, e a psicóloga, a avaliação psicológica para, né, enfim, trocar de função, trocar de cargo, readaptação, né, ao trabalho, enfim, o próprio acompanhamento, né, dos trabalhadores que muitas vezes ficam muito tempo afastados do trabalho por uma determinada patologia e quando retornam tem que retornar em readaptação. O psicólogo também, normalmente a psicóloga também é convocada, né, a prestar essa avaliação e fazer esse acompanhamento. Então tem essas diferenças. As NRs são respostas a uma legislação, né, a uma norma vigente, né, uma norma regulamentadora obrigatória por parte das empresas para determinadas atividades laborais. E as demais avaliações que são feitas no âmbito organizacional, elas dão do dia a dia do trabalho, a questão do assédio moral, a questão do assédio sexual, das violências no trabalho, nós também somos chamados, né, para trabalhar e fazer esse tipo de avaliação também nos ambientes de trabalho. Entendi. E, Fábio, no caso dessa avaliação psicossocial, né, para as NRs, é possível que o processo ele seja todo online, mesmo com os setores já retomando as suas atividades? Tem alguns, né, setores que já estão retomando. Veio essa pergunta para a gente também.
Uhum. Enfim, né, com a reabertura e com a retomada, né, da vida social, mesmo que ainda com cuidados, né, eu costumo dizer assim, a gente tem aquela sensação e até aquele desejo de que, nossa, eu queria minha vida de volta, né, eu queria minha rotina normal de volta, mas tão cedo ela não vai se estabelecer, porque todos nós vamos ter que retornar ao nosso espaço de trabalho, ainda mantendo, né, esses cuidados básicos com a higienização não só nossa, né, da história de lavar as mãos, o uso do álcool em gel, a questão da máscara, mas também do ambiente onde a gente vai estar. Né? Então é importante que a gente perceba e que o profissional ele possa sentir se ele também tem condições, né, de retornar presencialmente ao trabalho da forma, né, como era antes, ou se não, se ainda vai retornar às atividades, mas via remota, né? Eu sou uma trabalhadora que estou em casa, né? Porque assim o meu empregador permitiu, que me deixou de trabalho remoto. Então a gente tem algumas combinações que são específicas para esse tipo de trabalho para que eu continue, né, me mantendo trabalhando, vamos assim dizer, né? Nem todos Uhum. os nossos colegas vão ter essa oportunidade, enfim, essa condição, né? A gente sabe que não é para todos os trabalhadores essa questão de poder estar em casa, né? Não é uma escolha, né? Enfim, para todos nós. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas especificamente para as normas regulamentadoras, né, para as NRs, existe, que é uma parte ainda, né, que está vindo muito forte, né, dentro da nossa profissão, o uso das plataformas digitais. Existem várias plataformas digitais no mercado, né, que vão estar trazendo, principalmente nessa parte da saúde e da segurança do trabalho, esse processo todo, a viabilização desse processo online. Tem que observar falando. Acho que vocês estão ouvindo a Fábio. Tu tá me ouvindo bem, Fábio, agora? Agora sim, sim, ele deu uma travadinha. Deu uma travada, né? Uhum. Não sei onde é que eu tava quando ele travou. É, eu não sei também, porque para mim fica diferente aqui. Uhum. Mas eu estava falando do uso das plataformas digitais, principalmente nessa questão, né, das normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, né, do uso dessas plataformas e chamando a atenção para a mesma questão anterior, né, sobre avaliação. É um processo de avaliação. Então, como processo de avaliação, o psicólogo, ao escolher os instrumentos que ele vai usar para avaliação, ele tem que olhar no manual para saber se o teste, né, especificamente, né, da parte da testagem mesmo, da utilização de testes, se ele permite a utilização online ou não. Entendi. Fábio, chegaram algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. A Daniela gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a avaliação no contexto jurídico, né, agora nesse momento de pandemia. Assim. Uhum. Então, né, nós até lançamos uma nota orientativa sobre essa questão, tá no nosso site, então a gente convida, né, a quem está nos assistindo, os psicólogos, as psicólogas, né, e a gente sabe que também tem muitos alunos em formação que também estão assistindo, que acessem o site do CRP, porque tem uma parte específica sobre a Covid-19 e dentro desse capítulo específico ali, que está bem na capa do nosso site, está bem fácil de acessar, tem todas as orientações, né, para essas atividades, esses trabalhos mais específicos, né, dos psicólogos e das psicólogas. E sobre a questão, né, da avaliação em meio jurídico, né, atualmente a gente até sentiu necessidade de fazer essa nota para orientar, porque muitos colegas foram pegos, né, de surpresa na seguinte situação. Bom, o judiciário, né, interrompeu as suas atividades em função da Covid, presenciais, né, e como fica a minha avaliação que estava agendada?
né? Ela é suspensa, eu sou obrigada a manter, como é que fica essa relação, né? E a gente até orientou ali naquela nota, né, que todos os profissionais devem também comunicar ao juiz que, bom, nós estamos também fechados, nós estamos também parados em função, né, da proteção da nossa saúde. É uma situação excepcional, né? Nós estamos trabalhando no caráter da excepcionalidade, então nós não somos obrigados a manter as nossas agendas, nós também podemos interromper desde que comunicando o juiz. Sim. Nesse mesmo contexto do judiciário, veio uma pergunta aqui da Ana, que em caso do atendimento presencial, a recomendação é que se utilize um ambiente ventilado, com portas, janelas abertas. Uhum. Então, nesse contexto, como que a gente consegue garantir o sigilo, né? Principalmente nos fóruns? Boa pergunta. Boa, excelente pergunta, né? Eu acho que todos nós vamos nos deparar com isso, principalmente aqueles colegas, né, que estão dentro das instituições, né? Eu também vou ter que trabalhar assim no local onde eu trabalho, com tudo aberto. E aí, como é que fica a história do sigilo, né? Eu acho que a gente vai ter que ter muita delicadeza nessas abordagens, né? Porque, assim, tem perguntas que a gente vai ter que fazer, né? E principalmente nesse ambiente jurídico, né? A gente tem que dar uma resposta, enfim, nós fomos colocados nesse lugar, né? De dar uma resposta através das nossas avaliações. Mas aí eu acho que tem aquela delicadeza, né? Tem que manter porta e janela aberta, tem que circular o ar, tem, todo mundo tem que estar de máscara, tem, né? E aí eu acho que a gente cuidar, principalmente quando a gente for fazer alguma pergunta, de que forma a gente for fazer essa pergunta, sabe? O tom de voz, né? Tentar manter um sigilo mesmo, que claro que 100% não vai ser possível, eu acredito que até nunca é, né? Principalmente a gente falando do trabalho nas instituições, né? Tanto públicas quanto privadas, mas é isso, né? Eu acho que as duas partes têm que compreender que esse é um período de excepcionalidade mesmo, né? A gente está vivendo uma coisa que a nossa sociedade não viveu, né? É uma novidade ainda, então talvez a gente também tenha que se adaptar, né, para esse processo a partir de agora. Sim. Eu abri aqui na tela uma pergunta da Aline sobre a emissão dos documentos, né, derivados dessa avaliação psicológica online, que é exatamente a pergunta que eu já ia te fazer na sequência, que é sobre como que ficam essas emissões de laudos, né? A gente precisa, no laudo, deixar explícito que foi feita de forma online, como agir, né, nesse contexto que é tudo muito novo para todo mundo. Uhum. A gente tem discutido isso muito ali com a Comissão de Orientação e Fiscalização também, né? E a nossa orientação, acho que tem duas formas de olhar essa pergunta, né? A primeira é sobre a emissão do documento online. Tu não vai entregar para a pessoa, porque justamente a gente está, né, nessa questão do isolamento social. Então, a gente pode entregar digitalmente para a pessoa? Pode, mas tomando alguns cuidados, né? Todo aquele rol de recomendações que tem na resolução, né, que é específica dos documentos psicológicos, segue a mesma, né? Como é que eu estou trabalhando? Eu até agora estou num processo que eu estou fazendo um parecer multiprofissional, né? Eu estou fazendo um parecer com outra colega sobre um caso que a gente está atendendo e justamente, né, a gente vai seguir exatamente o que diz na resolução, né, do roteiro ali desse documento, assinar todas as páginas, né? Ao final a gente carimba, assina, enfim, as páginas sempre numeradas, e a gente vai digitalizar esse documento e vai encaminhar para a pessoa em formato digital. É assim que eu estou trabalhando, sabe? E eu acho que esse é o adequado nesse momento, sempre mantendo os mesmos cuidados, né? Mantendo o roteiro ali que é obrigatório, que está bem explicitado ali na resolução, né? E fazendo esse encaminhamento por e-mail, enfim, por WhatsApp, né? Enfim, como as pessoas acessarem mais fáceis, porque também a gente também está falando de um lugar que é como se todo mundo tivesse internet, todo mundo tem um equipamento para receber, tem, né, uma impressora em casa para imprimir, a gente sabe que não é
a realidade de todas as pessoas. Então, também a gente tem que ver, né, com essa pessoa que vai receber o nosso material, qual a melhor forma de estar podendo encaminhar para que a pessoa consiga acessar também, né? Uhum. É um pouco do reinventar que a gente falava na semana passada, né? Com a Ana Luísa. Exatamente. Veio aqui mais uma pergunta que eu acho que a gente pode encaminhar para o final dessa primeira parte, que é sobre no contexto da Covid, sobre o porte de armas. E o que diz essa pergunta? Perguntas isso, na avaliação de trânsito e porte de armas, como atuar nesse momento da Covid. Essa pergunta eu vou te dizer assim, eu vou ter que estudar ela, né, para saber assim, mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente está elaborando o Conselho Federal de Psicologia, né, duas novas resoluções até sobre até a anterior, né, sobre o assunto anterior, que eram as normas regulamentadoras do trabalho, então provavelmente até o final desse ano ou enfim, início do ano que vem, já que esse ano, né, os nossos calendários estão meio né, diferentes, enfim, então nós estamos numa situação adversa mesmo, muitas coisas foram canceladas ou adiadas, né? Então a gente vai ter uma resolução que está para ser votada, né, pela PAF no Conselho Federal especificamente sobre as normas regulamentadoras, né, de saúde e segurança do trabalho, as NRs, que é uma necessidade, né, que os profissionais que trabalham nessa área sempre tiveram, né? E sobre o porte de arma, nós também estamos, né, integrando um GT, um grupo de trabalho no Conselho Federal, junto com outros conselhos, né, representantes de outros conselhos, e a gente está atualizando a resolução do porte de arma, né, então vão entrar aí muitos elementos que já são bem, assim, alguns questionamentos que já são bem antigos, né, dos profissionais que trabalham especificamente sobre isso, e que a gente vai estar atualizando, então, a resolução. Sobre os atendimentos, isso vale a mesma coisa que eu estava falando para o âmbito jurídico, né? Se nós fechamos, nós não estamos realizando, né? Nós não estamos fazendo os atendimentos presenciais. Mas o que a gente tem que levar em consideração é justamente assim a condição de cada um. E quando nós retornarmos, nós também nos sentirmos aptos a retornar às nossas atividades com esses cuidados aí, como a colega colocou, né? Do ambiente ambiente aberto, né? Ventilado, tu garantir, né, essa segurança mínima das nossas atividades, né? Na outra live que tu fez com a Ana, alguém perguntou assim sobre uma avaliação que foi interrompida, que eu acho que é importante e talvez seja, né, a situação das colegas aí. Bom, eu estava num processo de avaliação com uma pessoa e aí veio a Covid, né, os órgãos públicos mandaram fechar, eu fechei, né, o meu serviço e essa avaliação foi interrompida. Como é que fica? Ela vai ser retomada o mais breve possível, né? E muitos colegas têm essa dúvida, eu escrevo lá no laudo que a avaliação foi interrompida. Nós temos uma leitura, eu conversei bastante com o Lúcio vai vir depois de mim aí na live, né? E vocês podem também estar questionando com ele, a gente conversou bastante sobre isso antes. Não precisa colocar ali no live, no laudo, essa observação, né? Que teve uma interrupção. Apenas cuidar se os instrumentos que a gente utilizou, né, e aonde foi essa interrupção, da gente poder retomar da onde a gente parou, né, e ver a questão do tempo também, porque dependendo do que a gente vai estar avaliando, talvez esse tempo, esse intervalo entre uma avaliação, um pedaço da avaliação e outro, talvez ele interfira. Até, por exemplo, pensando, né, a gente estava pensando assim na questão da avaliação psicodiagnóstica. Tu vai ter que levar em consideração todo o aumento da ansiedade das pessoas, tu vai ter que levar em consideração o medo, o temor, né? Todos esses sentimentos que talvez a pessoa não tivesse tão aflorada lá no início da avaliação, antes dessa história toda da Covid, e agora no retorno, né, desse processo de avaliação, talvez isso predomine. Então é importante que nós, psicólogos e psicólogas, podemos estar sensíveis, sabe? Que a gente possa estar sensível a essas questões todas e compreender, né, durante um psicodiagnóstico, que, bom, alguns elementos não apareceram antes, mas afloraram agora, talvez em função dessa insegurança que nós todos estamos vivendo por causa da pandemia, né? Sim.
Acho que é isso, né, Fábio? Eu quero te agradecer bastante pela participação aqui no nosso segundo CRPRS Convida. Agora, então, eu vou chamar o Lúcio para a gente dar continuidade à nossa live. O Lúcio Garcia, ele é psicólogo, né, ele é trabalhador do CRPRS há 23 anos e atualmente ele está coordenando a área técnica do Conselho. Então, te despede, Fábio, do pessoal para eu poder chamar o Lúcio. Eu queria agradecer, dar um beijão para minhas colegas da CAP que estão aí, e realmente essa pergunta aí do porte de arma, o que tem aí atrás dela? Acho que a gente vai discutir bastante isso no GT do Trânsito também, que nós temos dentro da CAP, né, da própria avaliação. Acho que são boas questões para a gente poder dar andamento nesse trabalho, e realmente, assim, né, é uma situação que ela é diferente, né, ela avaliação que a gente vai fazer com as pessoas a partir de agora, a partir de tudo isso que a gente está vivendo e experimentando e que para algumas pessoas vão ser muito positivas e para outras pessoas nem tanto, né? Vão ser momentos de maior dificuldade. Então que a gente possa ter essa sensibilidade também ao fazer o nosso trabalho, né, durante as avaliações psicológicas. Uma boa noite para todos e todas. Tchau, Fábio. Tchau. Vou chamar o Lúcio aqui agora. Vamos ver. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Roberto. Obrigado por essa oportunidade de poder falar aqui hoje. Então, né, Lúcio, vamos dar continuidade aí nas perguntas. Tem uma pergunta que chegou para a gente ao longo da semana e pediram para falar um pouco sobre quais foram as mudanças que ocorreram na resolução 06 de 2019. Isso é bem importante, né? E até assim para poder ajudar um pouco os colegas, né? Eles podem acessar todas as resoluções que a gente está falando, que a Fabiana também falou, que nós vamos falar aqui, podem ser acessados no site do Conselho ou no site do Conselho Federal. É importante que acesse, que leiam o documento, porque às vezes traz uma série de outras informações, né, importantes com relação àquela resolução ou àquela informação que a resolução quer passar, quer capacitar os colegas. Essa resolução, a gente pode dizer assim, né, que veio em substituição, vamos dizer assim, a uma resolução antiga, né, que nós tínhamos, que, vamos dizer assim, que é muito e que foi muito utilizada no meio profissional, né, dos psicólogos, né, que era a resolução 07 de 2003. Então a 06 de 2009, ela ficou muito mais precisa na definição dos documentos, né, e limpou muito o campo de alguns documentos psicológicos que nós temos na profissão. Né? Então vamos dizer assim, essa resolução, ela principalmente ela vai tratar, né, das regras de como se produz a elaboração, vamos dizer assim, dos documentos psicológicos escritos, produzidos pelo psicólogo naquele seu dia a dia, no seu trabalho. Né? Então, nós temos vários documentos lá que são importantes e que passaram a ter, vamos dizer assim, uma definição e uma denominação diferente um pouco da resolução anterior. Então, é importante que o psicólogo leia lá, né? Eu não vou assim conseguir agora, nesse espaço de tempo, entrar em tudo, mas eu diria assim, que talvez as grandes modificações estariam no âmbito do atestado psicológico, que se ampliou o uso vamos dizer assim, do atestado psicológico, né, com várias outras possibilidades, né, que anteriormente o atestado psicológico vamos dizer assim, se propunha,
né? E o laudo psicológico, vamos dizer assim, o laudo psicológico que antes a gente chamava, que tinha outra denominação, né? O laudo psicológico ou relatório psicológico, né? Ele se dividiu. O relatório psicológico passou a ser um tipo de documento, né? Mais da observação, da descrição do trabalho, da aplicação de um procedimento ou de uma técnica, né? Do que de uma avaliação psicológica, assim como o atestado é decorrente de uma avaliação psicológica. Outro documento que se modificou muito é o parecer, né? Antes o parecer ele era um documento, né, que tratava sobre um campo focal na psicologia. Muitas vezes era uma pergunta feita sobre uma determinada situação, por exemplo, uma conduta de um adolescente, sobre um fato dentro do campo da psicologia escolar, sobre um comportamento de um aluno, sobre uma... Não, o parecer agora passa a ser um documento de análise de outro documento psicológico, ele não é mais de acesso, não é mais uma investigação direta de um atendido, ou de um cliente, de um paciente. Claro que isso dizendo, né, Alberto, assim, muito rapidamente aqui, né, é importante que o psicólogo baixe lá, ele tenha, vamos dizer assim, a resolução traz partes importantes, você vai falar sobre a linguagem técnica, sobre que tipo de linguagem, sobre expressões a serem usadas, vai explicar as estruturas dos documentos, né, o que precisa constar nos documentos. E aí eu faço um alerta, aproveitando, né, lá, de que apesar da gente estar nesse período, vamos dizer assim, remoto, onde na sua maioria dos atendimentos ou na produção de documentos acontece de maneira remota, online, digital, né, as regras seguem valendo da mesma maneira. A resolução tem que ser aplicada e os documentos precisam ser feitos da mesma maneira que fosse num processo presencial, né, da mesma maneira formal, eu quero dizer assim, né, do que fosse numa situação presencial ou numa situação dito de normalidade, né, assim que a gente estivesse. Tá? Então é importante, né, essa resolução, também é importante a resolução anterior, a 9 de 18, que a Fabi mencionou, né, essa 6 de 19, ela é uma que veio assim, esclarecer uma série de documentos. É um documento, vamos dizer assim, terminado? Não, eu acho que daqui a um tempo mais deve sofrer outras modificações, né, a crescer outras discussões, nós estamos sempre em constante, né, modificação, enfim, então, mas nesse momento é a resolução vigente e ela dá conta, né, vamos dizer assim, de uma série de situações do dia a dia e define e disciplina bem, porque muitos desses documentos, por exemplo, o atestado psicológico, a declaração, né, vão circular por outras instâncias, né, vão ser encaminhados a outros locais, a outros profissionais, a outros serviços, né, e ele precisa ser um documento claro, ele precisa ser um documento técnico, né, ele precisa ser um documento com um tratamento de confidencialidade, de cuidado, mas ele precisa ser um documento, né, que na sua redação atenda aquilo que ele se propõe. Tá. Outra pergunta, Lúcio, que chegou aqui para gente. No caso das técnicas e instrumentos que são aplicados no formato de entrevista, como o Minimento, por exemplo, é possível que o instrumento também seja feito online? Se assim, numa maneira mais, assim, vamos dizer assim, mais formal, mais rígida, nós podemos dizer que hoje o psicólogo vai poder utilizar qualquer instrumento, né, qualquer, enfim, método, né, que ele precisa aplicar alguma coisa, né, que ele precisa algum instrumento, teste, né, entrevista, enfim, que precisa haver aplicação na pessoa, ele vai ter que, o psicólogo, né, no cliente, no paciente, o psicólogo vai ter que ter o cuidado de ver se esse instrumento está reconhecido lá no SATEP-SI, que é esse campo lá que pode ter acesso via o Conselho Federal, via o site do Conselho Federal, né, que é o sistema de avaliação dos testes psicológicos. O
psicólogo clica lá, vai aparecer se esse instrumento está autorizado no momento ao uso, se ele tá, de que maneira está autorizado esse uso, se é a maneira presencial, restrita, né, se é individual, se pode ser coletivo, se é por meio informatizado, se é por meio online, que tudo isso vai se modificando. Agora, por exemplo, como tu citaste, né, um instrumento, né, um inventário de questionamento como o Minimental, que normalmente é usado numa entrevista inicial de diagnóstica, para também auxiliar a fazer um diagnóstico diferencial, né? Muitas vezes é um paciente, nesses casos, que pode estar um pouco mais comprometido na resposta, na cognição, né? Faz uma interface com problemas orgânicos, orgânicos cerebrais, né? Se o psicólogo consegue aplicar ele aqui, o paciente consegue devolver as respostas, porque ele é um instrumento em que o psicólogo vai fazendo perguntas e vai verificando se a pessoa tem condições, né, de entendimento, de crítica, de raciocínio, de localização, né? De nível de consciência, enfim, não há problema, ele vai poder aplicar, né? Como se ele fosse, assim, num primeiro atendimento remoto, online, né, mediado por esses sistemas aí de informática, de comunicação, que é pela internet, né? O primeiro contato com o paciente, que ele vai conhecer o seu atendido somente por esse método, ele também vai fazer uma série de perguntas, o profissional, né? Primeiro para ver se há indicação daquele acompanhamento, se ele pode fazer, se não há previsão aquele atendimento, desculpe, né? Se não há previsão de um encaminhamento, se ele vai poder se responsabilizar por aquele atendimento. Então ele também vai fazer uma avaliação, ele também vai fazer vai utilizar de algum instrumento, de de alguma entrevista estruturada, semi-estruturada, para fazer, né, vamos dizer assim, para chegar a essa ideia de atendimento. Então ele vai poder aplicar isso, né, assim, e vai informar o seu paciente, olha, eu vou fazer agora uma série de perguntas, isso tem a ver para que eu possa identificar tais coisas, vai esclarecer o seu atendido, o seu paciente daquela questão. Agora, outros instrumentos, né, em que o paciente precisa digitar ou escrever alguma coisa, ou desenhar alguma coisa, aí ele vai ter que ir lá. Pois não. Uma pergunta que eu acho que, de repente, é legal para a gente entrar agora, que é como que o CRP entende a avaliação psicológica no âmbito prisional? Se é possível que a avaliação seja feita por meio de Skype ou alguma outra plataforma eletrônica? A pergunta é se referindo ao período de agora. Isso, nesse momento. Período de agora. Não, eu assim, vou assim, tentar, né, responder assim, se o profissional, entendo, se ele está, o psicólogo, ele, né, está atuando no sistema prisional, nesse momento como servidor, como funcionário no sistema prisional, provavelmente ele vai fazer a avaliação presencialmente lá, se cercando de todos os cuidados, né, de biossegurança, sanitários, né, de máscara, né, e que também a pessoa que está lá deve também receber, ou deveria, né, receber esse aporte de proteção. CPIs, né? Acho muito difícil que haja essa possibilidade, e aí as pessoas que trabalham no sistema podem me corrigir, né? Acho muito difícil haver essa situação remota, né? Até porque daí a pessoa que está, vamos dizer assim, lá, né, apenada, né, que está cumprindo lá dentro, né, provavelmente não vai ter acesso a um computador, alguma coisa, a não ser que vá lá para um setor de atendimento e possa ser disponibilizado. Vale a mesma regra, né? Se a pessoa tem e fica garantido o sigilo e a confidencialidade, aí isso aí o psicólogo tem que levantar muito, né, as questões, né, para verificar se vai haver as condições de sigilo, de confidencialidade nesse ambiente. Às vezes vem perguntas para nós lá na área técnica sobre, tá, mas eu posso atender remotamente, por exemplo, adolescentes ou crianças que estão em algum albergue, em alguma casa de passagem, alguma entidade, em algum local público ou privado de internação, enfim. A gente sempre reforça, olha, todo e qualquer atendimento, primeiro precisa uma autorização prévia, responsável, né, quem tenha naquele momento quem é o responsável, e ao mesmo tempo o psicólogo deve, junto com o seu atendido, verificar se vai haver
os cuidados de sigilo e confidencialidade, né? Porque muitas vezes também a pessoa nesses ambientes de liberdade, nesses ambientes de confinamento, né, muitas vezes não é possível, até pelo ambiente, ou outras vezes, né, há um tensionamento, há né, se eu posso dizer assim, até muitas vezes, né, um extrapolar de limite, e a pessoa, né, não consegue ter lá o local de sigilo por uma outra, né, por alguém que está lá. Então tem que ter muito cuidado, né? Eu diria assim que é preferível num primeiro momento que não aconteça um determinado atendimento do que esse atendimento aconteça de uma maneira equivocada ou com riscos para aquele atendido, né? Vamos supor uma pessoa que está num ambiente de aprisionamento ou de internação ou de confinamento e ele quer falar com o seu profissional, com o seu profissional de saúde, seu psicólogo, seu terapeuta, seu psicólogo clínico, né, com a sua psicóloga clínica, com a sua terapeuta, né, e ele quer de alguma forma dizer que algo está acontecendo, né. Então, se ele está sendo monitorado, né, ou se não tem essa garantia, isso não vai acontecer. E o psicólogo tem que ser também, né, um zelador desses cuidados e dessas condições de direitos humanos daquela pessoa que está submetida, né, àquele que está se submetendo àquele tratamento. Chegou uma pergunta aqui, se pelo CETEP-C só existem 4 testes de aplicação informatizada ou online, é isso mesmo? A Denise está perguntando. Denise, assim, eu não vou agora saber te dizer de cor se são, mas não são muitos mesmo, tá? E eu acho que a gente precisa também entender, e aí, assim, claro, eu faço parte aqui como servidor do Conselho, faço parte do sistema Conselho de Psicologia, mas eu acho, assim, que também toda essa situação, né, de alguma forma nos atingiu a todos, né, a todas as pessoas, abruptamente, né, de uma hora para outra nós todos fomos transportados ao isolamento, porque era necessário, era importante, né, mas que também não houve, a gente chega a brincar nos nossos meios aí, na comissão de orientação, né, que muitas coisas que a gente levaria 1, 2 anos para definir, para formatar, a gente teve que fazer em 2, 3 semanas. Né, a própria conselheira Roberta, que está aí também, né, a migração para esse sistema digital online, né, tudo muito rapidamente, e a gente também isolado, né. Então, acho que também são poucos testes, né? Até porque também não havia assim uma procura, uma necessidade. Estava começando a haver isso, né? Essa procura, vamos dizer assim, essa necessidade, né? Por exemplo, assim, ainda muito na área de recursos humanos, muito assim, nessa área, né, tinha um pouco mais de avanço, né? Por exemplo, assim, na área de infância, na área infantil, em outras áreas, né, a testagem, a avaliação ainda era presencial. O VISC, por exemplo, né, alguém falou aqui Sim. nos comentários que não tem como ser feito de forma remota. Sim. Precisa ser presencial. Pelo menos nesse momento, né? Pelo menos pela tecnologia ou pelas possibilidades que temos, né? E todo o estudo, né, que precisa de pesquisa, né, e de validação, que precisa ser feito também para a migração para essa modalidade. Então eu acho assim, que isso vai começar aos poucos também a haver uma pressão sobre as próprias editoras, sobre os autores dos testes, sobre os grupos de pesquisa das universidades, das instituições. Porque é importante dizer aqui, porque talvez tenha muitas pessoas que talvez não sejam nem da área que estejam escutando, os testes psicológicos, eles são instrumentos, são, né, vamos dizer assim, de avaliação e de mensuração, altamente estudados, cientificamente validados, né? Eles não são assim uma mera, muitas vezes a gente vê chacotas ou situações na internet de pessoas não autorizadas que pegam o instrumento indevidamente, equivocadamente, erroneamente, fazem comentários, é porque desconhecem, né, a profundidade e todas as possibilidades, né, que um teste, um instrumento, ele oferece ao profissional, e também todos os estudos e pesquisas que foram necessários para se chegar àquela metodologia e aquele meio de mensurar, de verificar características, enfim. Então, é importante que os psicólogos vão ao CETEP-C, abram o teste que estão pesquisando, lá no manual ou na parte orientativa, né, ele vai dizer, né,
o público-alvo, ele vai dizer, né, as condições de atendimento, ele vai dizer se naquele momento ele está autorizado ou não. Porque muitas vezes um teste não está naquele momento autorizado ao uso, mas não quer dizer que ele não tem eficácia. Muitas vezes está faltando alguma... Acho que entra aí. A Camila pergunta, tem alguns testes que há possibilidade de aplicar para pessoas cegas. Se ela pode aplicar no mesmo formato, né, que aplicaria presencialmente, só que de forma online. Mas para as pessoas com deficiência visual? Será que é para pessoas com deficiência visual? Mas eu acho que o teste, assim... eu posso aplicar no modo presencial, né, para uma pessoa que tem deficiência visual. Será que eu não posso aplicar também de forma online? Aí eu diria para ela, é a Camila, né? Isso. Psicóloga Camila. Eu diria assim, psicóloga Camila, tenha um pouco cuidado que a gente não pode fazer, né, nesse momento, simplesmente a migração por uma analogia. Isso precisa ser consultado, até precisa ser consultado, né, o manual do teste, as previsões de aplicação dele. Né? Nessa dúvida você pode consultar até a própria editora, né, que normalmente nas editoras existe um profissional, um psicólogo, um técnico, talvez não todos os dias, mas em determinados momentos que está lá para dar consultoria, na maioria, né, das editoras, ou se não na totalidade, tem esse profissional também, tu pode buscar lá no SATEPSI, na comissão consultiva, né, ou a gente mesmo pode fazer uma... Mas eu acho que simplesmente, assim, por uma analogia, se eu aplicava assim, uma outra... Não, se ele foi desenvolvido para um determinado grupo de pessoas, né, ele é para aquele grupo de pessoas. Então tem que haver a previsão. O teste ele diz para, né, quem, né, qual é a população a ser aplicada. Idade, população, condições. Tá? Então você precisa levar isso bem precisamente para que o teste atinja os objetivos propostos. Né? E tenha uma avaliação com qualidade e com segurança. Tá. Obrigada, Lúcio. E teve a Cris, deixa eu achar aqui, que eu tinha visto ainda sobre a questão do sistema prisional, né? Depois de toda a explicação que tu deu, só para confirmar, então, para ela. Resguardado o sigilo, então, e com os meios eletrônicos que são disponibilizados pela SUSEP, ela pode fazer essa aplicação de forma remota, né? Desde que esteja tudo com mais ou menos, assim, as orientações do próprio teste que ela vai vir a aplicar. Isso? Do ponto de vista do procedimento profissional psicológico, é isso que eu disse. Agora, ela como servidora ou como profissional que presta serviço no sistema, ela precisa ver com o sistema prisional, de como isso está sendo visto lá no funcionamento, né, dos regramentos da instituição. A mesma coisa que anteriormente, né, anteriormente no início da live, né, alguém fez a pergunta, a Polícia Federal e o trânsito, né, desculpa, né, a Cristiane aqui está me corrigindo, que não era que ela estava falando, era da entrevista. Se pode ser online, entrevista pode ser online. Não, eu acho que se a instituição permitir e for possível, né, e houver a garantia de sigilo, de não interferência, né, e ela está inscrita no EPSI como psicóloga, né, e isso for possível, né, o sistema prisional autoriza, né, vamos dizer assim, a parte técnica, a parte legal, administrativa, lá, né, o que for, né, e ela como profissional fazer essa atividade é como uma atividade, né, do ponto de vista do exercício da profissão, é uma atividade online que, né, quando a restrição, por exemplo, a resolução, ela diz para todos os profissionais, ela não diz para áreas, né, assim. Sim. Mas aí o profissional vai ter que avaliar isso lá, se é possível ou não, pelas condições, e se a entidade também vai aceitar, a instituição, desculpe, né, vai permitir isso, enfim, que daí é uma situação lá administrativa. Os recursos também, né? Os recursos, perfeito. Né? Então, assim, a mesma coisa na perícia do trânsito, né? Eu sei que nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, as perícias de trânsito estão suspensas, já há mais de quase 40 dias, né? E elas vão
vão voltar a acontecer quando a autorização, né, do governo do estado de reiniciar a emissão, as perícias para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Ela não pode ser feita online, né, assim, Sim. nesse momento. Até porque a maioria dos instrumentos não podem ser aplicados Sim. de maneira online. Pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o fim, né? Tem várias perguntas, evidente que a gente não consegue responder todas, né, nesse momento aqui da live, mas conforme eu já tinha trazido na semana passada, né, a gente segue atendendo, a área técnica segue atendendo as dúvidas, né, e orientando a categoria através do e-mail orientec@crprs.org.br. Então, vocês podem escrever para esse e-mail que as respostas vão ser, as dúvidas, desculpas, serão tiradas, né, assim que possível. A gente está pedindo que tenham um pouco de paciência, porque com o trabalho remoto está demorando um pouco mais do que o normal, né, mas em até no máximo 48 horas a gente tem conseguido responder todos os e-mails. E também queria mais uma vez, né, agradecer a participação de todo mundo, agradecer ao Lúcio, né, agradecer de novo a Fábio, que participou aí no primeiro momento com a gente. E a gente vai continuar, né, fazendo essas lives do CRPRS Convida. Elas seguem sendo semanais, nas quartas-feiras, sempre às 19 horas. Também seguimos esperando contribuições de vocês para temas que seja interessante, que esteja havendo a necessidade, né, da gente conversar um pouco mais nesse momento da pandemia. E, por fim, né, dizer que a gente vai disponibilizar também essa live nos próximos dias, tanto aqui no Instagram quanto nos outros canais de comunicação que a gente tem, no Facebook, no Twitter, no nosso site. E, mais uma vez, deixar aí o nosso site específico para a Covid-19, que é www.crprs.org.br/Covid-19. Ali vocês entram, vocês acessam várias informações, né, que são específicas desse momento que a gente está vivendo. E também, né, nessa temática da avaliação psicológica, todas as orientações e as resoluções, desculpa, elas estão no nosso site também. Então, vocês podem entrar ali no site do CRP e na barra esquerda ali vocês já acham as resoluções do CFP e do CRPRS. Acho que é isso, né? Obrigada, Lúcio, mais uma vez. Eu que agradeço. Pode contar contigo nessas respostas que ajudam a elucidar essas dúvidas todas que estão surgindo nesse momento. E mais do que nunca é importante que a gente, enquanto conselho, né, possa estar dialogando com a categoria e respondendo na medida do possível, né, tudo que a gente consegue. Muito obrigado e eu agradeço também, fico à disposição. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite.